resumidamente, né? Professor de Educação Básica e Superior com doutorado em Educação pela PUC São Paulo e pós-doutorado no Departamento de Psicologia da UFSCar. A causa dele é a causa da inclusão escolar baseada em evidências. O professor Lucelmo também é autor do livro Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução, leitura obrigatória, tá, gente? Eu trocaria por uma belíssima introdução. E é coordenador da pós-graduação do CBI, da qual eu sou aluna. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e o tempo agora é todo seu. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação e todo mundo que está aí participando. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E hoje falando de um tema um pouquinho diferente do que normalmente eu tenho discutido, que é a educação ao longo da vida. Porque o foco aqui é a gente discutir a adolescência, a vida adulta, e é um foco importantíssimo, né? E quando a gente fala de pessoas com autismo, nós estamos falando de um espectro muito amplo, que vai desde pessoas com sintomas mais leves, que permitem que esses indivíduos exerçam atividades profissionais e educacionais mais avançadas, até indivíduos que são, em grande parte das vezes, abandonados pelo sistema público. Então, o indivíduo ele vai para a escola é basicamente o único serviço público universal no Brasil, todos os municípios têm escola, né? E aí ele recebe aquela estimulação que é muito importante, né? Aquele convívio social que é muito importante, e num certo momento a prefeitura, né, o sistema público diz assim, olha, agora tchau, agora mãe, pai, se virem aí. E isso é um grande problema na vida de muitas pessoas. Daí que você acabe tendo aí alguns remendos em vários lugares para esticar esse processo. E o ideal seria a gente pensar especificamente nessa faixa e não simplesmente esticar processos, né? Porque nós temos aí diferenças sobre as necessidades que indivíduos adolescentes ou adultos têm em relação à sua qualidade de vida, né? Pois bem, em decorrência disso, não é só para a pessoa com deficiência, mas talvez sobretudo, né? Surgiu o conceito de educação ao longo da vida, que é um conceito que surgiu internacionalmente, com muita força na Unesco, né? A Unesco que vem sendo, digamos assim, a porta de entrada dessa discussão, mas que acabou entrando também nos ordenamentos jurídicos dos países. E no Brasil, nós tivemos, no ano de 2018, uma lei que alterou a LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma lei do ano de 1996, e ela vem sendo modificada desde então por outras leis, né? Que vão lá e substituem ou adicionam algum artigo. Esta foi adicionada no ano de 2018. E aí, por essa modificação na LDB, se estabelece, né, o direito à educação ao longo da vida e, especificamente, se menciona essa questão no campo da educação especial, né? E, mais recentemente, em 2020, né, ano passado, houve uma nova lei que estabeleceu a educação ao longo da vida, nesse artigo, como um princípio constitucional, um dos princípios da educação estabelecido na Constituição brasileira. Ou seja, hoje nós claramente indicamos o direito à educação, não somente como educação obrigatória do ensino básico, mas também como uma oferta mais ampla, que também deve abarcar adolescentes e adultos. Porque é verdade que a educação especial, como um fenômeno que obriga a gente a adaptar todos os processos educacionais para pessoas com deficiência aproveitarem a sua plena potencialidade, que isso é uma modalidade transversal de educação, ou seja, todas as experiências educacionais do Brasil precisam obrigatoriamente serem inclusivas, inclusive a graduação, inclusive o doutorado. Mas isso não quer dizer que a gente precise, por motivos inclusivos, dar diploma para pessoas que não têm as habilidades para exercer aquela profissão. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma deficiência intelectual, e aí você fala assim, ele presta lá o serviço de engenharia, né, o vestibular. Aí não existe a lógica de dizer, não, ele tem deficiência, então a gente tem que
dá para ele o diploma de engenharia. Não, porque nós estamos falando de preparação profissional, que é uma responsabilidade perante a sociedade, né? Então ele precisa ter as habilidades para aquilo ali. Mas isso não quer dizer que ele deva ficar privado do seu processo de formação, né? Esse direito a esse percurso. E aí surge esse conceito. Então, esse conceito ele parte do pressuposto de que todas as pessoas elas estabelecem para si um projeto de vida, com apoio das suas famílias. E esse projeto de vida, que pode ser um projeto profissional, técnico, né? Eu quero ter uma certa profissão, ou pode ser um projeto de outras habilidades. Eu quero ser um músico, eu quero ser uma pessoa que sabe fazer tal outra coisa. É um projeto pessoal. Ele deve ser apoiado também pelas instituições. Ele não deve ser simplesmente alguma coisa que ocorre na esfera privada, mas ele também pode ser apoiado e deve ser apoiado pela esfera pública. E aí surge o processo. Como é que a gente implementa isso? Porque hoje está bom, está na LDB, está na Constituição, mas não é real, não é um serviço real que você encontra. Então, esse é uma pauta agora, ele já está amparado juridicamente, e é uma pauta que as pessoas devem lutar e devem estabelecer enquanto política pública. E aí a gente precisa pensar tecnicamente como que esse serviço pode acontecer. Então, a primeira questão em relação a isso é a definição desse projeto. E aí, parece que é uma coisa simples, mas não é. Não é por dois motivos. Primeiro, porque não é tudo que a gente consegue oferecer. A gente não consegue oferecer todas as possibilidades do mundo. Se o indivíduo dissesse, não, eu quero tocar cítara. Como é que você faz para ensinar um indivíduo a tocar cítara? Não, eu quero aprender javanês. Então, esse é o primeiro problema para a gente pensar enquanto política pública, porque a política pública precisa de financiamento, né? Como é que a gente pode oferecer o máximo possível? Tudo a gente não vai conseguir oferecer, e daquilo que a gente consegue oferecer, como é que a gente consegue financiar e prover uma logística para isso acontecer? Esse é o primeiro grande desafio, que é um desafio que eu, de fato, não sei como resolver, mas eu quero discutir aqui mais do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista técnico, a primeira grande questão é apoiar esse processo decisório, apoiar através da família e também dos profissionais, tecnicamente, em uma, digamos assim, uma linha muito tênue entre o apoio e a ingerência. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Vamos imaginar que você tem um indivíduo lá com autismo moderado, que fala, mas que também tem uma deficiência intelectual, tem muita dificuldade em tarefas individuais, mas ele consegue entender algumas coisas e falar e compreender a fala. E aí você fala assim, não, vamos conversar aqui, qual é o seu projeto de vida? E ele fala assim, eu quero fazer medicina na USP. Aí nós estamos diante de uma coisa complexa, porque, por um lado, você não pode dizer para ele que ele não vai fazer. Quem é você? Quem sou eu para dizer isso? Por outro lado, de fato, essa probabilisticamente falando, é uma proposição irrealista, né? Não é uma coisa factível que, de fato, você consiga apoiar. Mas também a gente não pode dizer que não vai e que não é. Porque não está fora do nosso escopo dizer isso. Ou até de um prognóstico, né? Quem sabe pode acontecer alguma coisa aí que a gente não está prevendo. Então, a gente precisa descrever, tecnicamente falando, como é que os profissionais da área técnica poderiam encaminhar para quebrar este objetivo em vários pedaços. Então, por exemplo, vamos lá. A ideia, portanto, não é dizer assim, não, isso está fora do seu alcance. Não, ok, vamos pensar nisso então. Mas como é que a gente vai pensar outros objetivos antes para que isso seja possível? Né? Qual vai ser o caminho para isso? Porque, olha para vocês verem, vamos imaginar que esse indivíduo, porque é muito simples a gente dizer assim, não, então é o seguinte, então vamos dizer que é isso aí, e vamos fazer lá um cursinho com ele, e vamos ficar trabalhando as questões acadêmicas com ele ali até o ponto que ele for. É muito simples dizer isso, sem considerar a realidade do povo brasileiro. Vamos melhorar essa hipótese, vamos avançar um pouco mais. Vamos imaginar que esse indivíduo, que tem esse quadro que eu falei para vocês, ele tem 2 pais idosos, ele é uma pessoa já um adulto, ele tem 2 pais idosos, os 2 que não estão bem de saúde, já não tem uma situação bacana, eles se servem do BPC, que é o benefício de prestação continuada
do governo federal, que é para pessoas que estão em condição de vulnerabilidade extrema, né, de miserabilidade, eles moram de aluguel num lugar super simples, e aquele indivíduo, ele precisa trabalhar, porque isso é importante para a qualidade de vida desses indivíduos, e dele mesmo. E outra coisa, para o estabelecimento do direito, talvez o direito que nós somos pais, eu também sou pai de um menino com autismo severo, que nós mais queremos, né, que é o direito de morrer. Então, aquela questão, não é simplesmente uma questão de dizer, então vamos fazer o que ele quer e está tudo certo. Não está tudo certo. Depende desse contexto mais amplo. Então, se para entrar na medicina da USP, digamos que seja um projeto útil, ele precisa primeiro arrumar um emprego, e desse emprego, ele se sustentar, e então ele ter, digamos assim, dispor o restante do tempo para estudar, para se preparar. Então, beleza. Então, vamos pensar assim, ok, esse é um projeto que faz sentido? Faz. Quais são os empregos viáveis que nós temos hoje, possibilidade perto da sua casa? Né? E aí a gente vai analisar ali, pode ser que seja repositor do mercado, pode ser que seja vendedor de uma loja de sorvete. A Temple Grande que sempre dá esse exemplo, né? Vendedor da loja de sorvete, uma pessoa que trabalha com estoque, né? São empregos assim que poderiam ser viáveis, no caso dele, por exemplo, né? E aí a gente encaminha isso como um objetivo intermediário para que depois ele eventualmente busque o seu objetivo final. Mas a gente colocou uma meta ali bastante realista para a gente buscar. E aí, vamos imaginar que a gente estabeleceu essa meta realista, que é a meta de ser repositor no mercado, por exemplo, certo? Fazendo todo esse trabalho de contextualização, de diálogo, de pensar naquele indivíduo concreto, naquele indivíduo único, com a sua história, a sua posição única, social, né? Pensando tudo isso, a partir da sua família, a gente estabeleceu esse objetivo final e esse objetivo intermediário. Então, a gente está falando de ser repositor no mercado. Qual é o próximo passo, que também não é simples? É a gente fazer uma coisa chamada análise da tarefa, que é você quebrar esse comportamento que a gente está objetivando em diversos pedaços. Por exemplo, o que significa eu ser repositor do mercado? Que comportamentos eu preciso emitir para que a gente possa, de fato, encaminhar esse indivíduo, botar esse indivíduo nessa trilha? Eu preciso vestir uma roupa, eu preciso cuidar da minha roupa, do meu uniforme, eu preciso vestir o meu uniforme limpo, passado, preciso ir todo dia para o trabalho no horário correto, eu preciso, chegando no trabalho, cumprimentar as pessoas que lá estão de uma maneira educada, eu preciso bater o cartão de ponto, eu preciso ser capaz de observar os parâmetros de cada produto, quando o produto atingir um parâmetro que eu devo repor, localizar o produto no almoxarifado, sei lá onde que tiver, repor o produto de uma maneira organizada, registrar essa reposição. Se alguém me pedir ajuda no meio do processo, oferecer ajuda para aquele cliente, porque eles são treinados para isso, é uma obrigação também desse indivíduo, apesar de não ser o trabalho principal. E aí eu vou listar quais outros sejam necessários aí. Estou falando de repositor, porque eu já trabalhei em mercado, então mais ou menos eu conheço um pouco a dinâmica, né? Mas podemos pensar em vários outros empregos aí, e aí quebrar este trabalho em todos os pedaços que são necessários. Ele tem as habilidades, ou seja, se ele tem os pré-requisitos. Ele tem os pré-requisitos, por exemplo, para discriminar se a sua roupa está limpa ou não, que essa pode ser uma dificuldade. Se ela está cheirosa ou não, se ela está passada ou não. Se ele discrimina, ele tem as habilidades para prover o que ele seja necessário, para lavar a roupa, para passar roupa, né, para colocar um amaciante, para ela ficar cheirosa, para passar em si perfume. Ele tem os pré-requisitos, ele tem as habilidades de colocar um relógio e prover toda a sua arrumação e ir para o trabalho sozinho. E por que eu estou dizendo sozinho? Porque ele pode, eventualmente, até fazer isso com apoio. E não tem problema, ótimo. Então ele pode trabalhar se ele tiver esse apoio, mas deve estar dentro do projeto de vida que ele faça isso de maneira autônoma. Porque, né, lembrando aqui do direito de morrer, que a gente deve ter.
e a autonomia é sempre o projeto a ser buscado. E aí a gente vai se perguntando e vai avaliando para cada um desses comportamentos. Quando ele chega no ambiente, ele dá bom dia para as pessoas que estão ali, quando as pessoas dizem bom dia para ele, ele responde bom dia, ele consegue entender os parâmetros para cada um das coisas e repor. Então eu vou avaliando cada um desses pedaços do comportamento terminal, que é esse comportamento a que nós estamos nos destinando, que seria ele ser competente para um trabalho de reposição de mercado, né? Tem muitas pesquisas sobre isso que eu estou falando. Saiu recentemente uma pesquisa bem interessante, ensinando pessoas com autismo e deficiência intelectual a serem lavadores de carro. E o interessante é que as pessoas que estavam ensinando fizeram isso à distância, né? Isso foi na China. Eles estavam lá em Pequim e o pessoal estava em outro lugar, não lembro em que outra cidade que eles estavam. E eles conseguiram ensinar uma habilidade prática para pessoas com deficiência à distância. Por que isso é importante? Porque nós estamos falando, portanto, de custos do processo. Quanto menor o custo, tanto mais viável do ponto de vista da oferta do poder público, né? Alguém pode dizer, poxa, mas lavar carro, né? Tem que falar de ensino superior. Para alguns sim, para alguns não. Né? Eu gosto sempre de salientar que o espectro é uma faixa extremamente ampla. E a gente não pode esquecer de nenhum desses campos, dessas faixas do espectro. Né? Claro que nós vamos falar gravemente do ensino superior, só não é o meu tópico hoje de discussão. Então, não estou dizendo que elas devem ser relegadas a essas profissões. Eu estou dizendo que todos aqueles que são pessoas com autismo têm direito à dignidade de ter um trabalho, seu desenvolvimento individual e o conceito e agora o direito à educação ao longo da vida estabelecidos na LDB e na Constituição devem ser capazes de mobilizar o poder público para oferecer para todo mundo, né? Então a gente, a partir do momento que a gente começa a ensinar cada um desses passos, né, você vai avaliando em que medida que o indivíduo alcançou ou não cada um desses passos. Primeiro você avalia e depois você começa a ensinar. Então a gente sabe qual é o processo que os serviços devem oferecer para determinar qual objetivo a gente quer chegar, quebrar esse objetivo em pedaços, avaliar cada um desses pedaços e aí, a partir do ponto que o indivíduo estiver em cada um desses trechos aqui do comportamento final, ele deve ensinar. E deve ensinar de uma maneira científica, né, com práticas baseadas em evidências. O processo fundamental para ensinar uma habilidade nós chamamos de ensino de habilidades comportamentais, que é composto por explicar aquela habilidade, mostrar como se faz, pedir para ele fazer e ir corrigindo todos os passos, para ver se ele fez todos os passos certinho, e aí pede para ele repetir de novo. Então, esse passo 4 e 5 aqui, 3 e 4, a gente vai repetindo até que o indivíduo acerte plenamente todos os aspectos daquela habilidade. Então, esse processo, ele, cientificamente falando, né, ele está muito bem demonstrado, ele precisa ser registrado de uma maneira muito milimétrica. Esses processos são baseados numa ciência chamada análise do comportamento aplicada, a ABA, e elas podem ser implementadas com pessoas de todas as idades, né? Mas, de fato, quando a criança é pequena, a gente está valorizando mais, a gente está acentuando habilidades de higiene, habilidades, né, mais básicas e habilidades cognitivas, enquanto no fim da adolescência, na vida adulta, a gente vai direcionar isso para o seu projeto de vida. E esse projeto de vida, muitas vezes, passa pelo desenvolvimento profissional. E aí, só para encerrar aqui, eu quero salientar a importância que tem aqui esse evento, né, do Rafa. Agradecer mais uma vez pelo convite, porque a gente tem muito pouca coisa dedicada no Brasil a esta faixa, adolescência, vida adulta e ao desenvolvimento da autonomia. E as pessoas com autismo, elas estão aí na sociedade, muitas delas sem espaço, sem possibilidades de formação, sem possibilidades de emprego, e a gente precisa discutir esses tópicos para que eles se tornem política pública, né? Porque aqueles que têm condições financeiras ainda podem ter alternativas aí, né? Procurando profissionais individualmente e encontrando saídas. Mas não é o fato que acontece com a maioria do povo brasileiro. E fazer isso através da educação, a educação ser um veículo
para esse processo, através da educação ao longo da vida, é fundamental, porque a educação, como eu disse, né, é o serviço verdadeiramente universalizado no Brasil, é o serviço que, apesar de ter muitos problemas e apesar de precisar de mais valorização, é também o serviço mais bem financiado do Brasil, e aí isso deve servir às pessoas com deficiência, não só durante a sua adolescência, infância e adolescência, mas também na vida adulta. Muito obrigado, pessoal, pelo nosso debate aqui. Já encerrou o meu tempo aqui.